Olá, pessoal. Na nossa videoaula de hoje, vamos falar um pouco sobre noções básicas de imunologia, trazer, de fato, os mecanismos da resposta imune de forma mais simples, para que vocês possam compreender, não é isso? A imunologia, nós sabemos que é um ramo da biologia que estuda o sistema imunitário, entre outras coisas, o funcionamento fisiológico do sistema imune, ou seja, o sistema de defesa de um indivíduo no estado sadio ou não. Ou seja, quando ele está em homeostasia, ele está em equilíbrio no estado sadio. Ou quando sofre algum dano, quando sofre alguma alteração, desequilíbrio, ele começa a produzir essas células de defesa, tá certo? Então, o sistema imunológico é o sistema responsável por combater os agentes agressores, os micro-organismos invasores, entre outras causas também, não é isso? Nós sabemos que o sistema imunológico constitui-se de certos tipos de leucócitos, principalmente linfócitos. Linfócitos, porque esses linfócitos são responsáveis praticamente pela coordenação da resposta imunológica, não é isso? Tanto pela produção e diferenciação em linfócitos que vão auxiliar na defesa, como também na produção de um sistema mais específico, como os anticorpos, não é isso? E também por órgãos, além dos linfócitos, são alguns órgãos por onde ocorre a formação, amadurecimento e multiplicação desses leucócitos. Então, inicialmente, nós sabemos que as células do sistema imune, inicialmente, elas surgem, apresentam-se inicialmente na medula óssea, ou seja, são os órgãos primários. Um dos órgãos primários, órgão imunitário primário, que é a medula óssea, que a partir de uma célula-mãe, ela se diferencia em uma célula mieloide, e assim sucessivamente vai se diferenciando. A célula mieloide vai se diferenciar em hemácias, plaquetas e neutrófilos. No entanto, a célula linfóide é aquela célula que vai se diferenciar em linfócitos, né? E a partir desses linfócitos também pode haver posteriormente outra diferenciação em linfócitos T, em linfócitos B, em células CD4, em células CD8, em natural killer, etc., né? Que vão participar diretamente da resposta imunológica. E o outro órgão responsável, outro órgão que a gente pode chamar de órgão imunitário primário, é o timo, onde essas células que foram surgidas, diferenciadas aqui, a partir da origem da célula-mãe na medula óssea, ela vai acumular lá no timo e vai amadurecer essas células, e posteriormente será destinada a cada outra parte do sistema imune, não é isso? Então, entre outros órgãos, a gente chama de órgãos imunitários secundários, estão os linfonodos, as adenoides, as células, o apêndice secal e o baço. Ou seja, são esses órgãos, adenoides, tonsílias, que são as amígdalas, né? São órgãos que possuem linfócitos capazes de se multiplicarem, ou seja, eles armazenam esses linfócitos, se preparam, assim como sentinelas, para uma invasão, para uma defesa quando é necessário, quando for necessário, né? Então, esses órgãos podemos chamar de sistemas de órgãos imunitários secundários, né? Então, você vê nessa imagem aqui o sistema imunológico dividido em órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários. Os órgãos imunitários primários é dividido em medula óssea, timo, e os órgãos imunitários secundários são os linfonodos, que ficam linfonodos regionais, e aqueles que se localizam em todas as partes do nosso corpo. O baço, que também é um local de armazenamento de células de defesa, tonsilas, o apêndice secal e as placas de Peyer, que fica exatamente nos vasos sanguíneos, certo? Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês os órgãos imunitários, órgãos imunitários secundários, não é isso? Mostrando aqui
as tonsilas e adenoides, localizada essa parte da cavidade oral, os linfonodos, que se localizam em vários pontos, os linfonodos regionais, aqueles mais ampliados, né, podemos dizer assim, na região inguinal, na região cervical, na região axilar, né? O apêndice secal, a medula óssea, que é o principal órgão, ou seja, o órgão imunitário primário, assim como o timo, e as tonsilas adenoides, baço e placas de Pye, que ficam nos intestinos, tá certo? Aqui, mais uma vez, mostrando em outra imagem, os linfonodos, o baço, o timo, as tonsilas, as adenoides, a medula óssea, onde a partir da célula-mãe vai se diferenciar em célula linfóide ou célula mieloide. E uma rede de vasos linfáticos que vai participar ativamente dessa resposta imune, não é verdade? Aqui estamos mostrando para vocês os componentes do sistema imune. Os componentes do sistema imune podemos dizer que sejam as células que compõem o sistema imunológico, aquelas células que têm origem primária lá na medula óssea, como os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos, os linfócitos de forma geral, tá certo? Como o linfócito T, que é dividido em linfócito T helper, que é o auxiliar, o linfócito B, os linfócitos NK, as células NK, e os macrófagos, que essa aqui nós vamos ver mais adiante, que elas é diferenciada a partir de outras células, quando há uma necessidade, né? Aqui os leucócitos, existem dois tipos, os agranulócitos e os granulócitos. Entre os granulócitos, existem grânulos dentro dessas células, né, que podem, inclusive, diferenciar-se entre os agranulócitos, como os linfócitos e monócitos, e os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, que possuem esses grânulos na parte interna dessas células, tá? As células responsáveis pela imunidade, em geral, podemos destacar os linfócitos e os fagócitos, tá bom? E a forma que ela vai atuar, que ela vai participar da resposta imune, é um pouco diferenciada cada uma delas, né? Então, o primeiro que a gente pode falar aqui são os neutrófilos. Esses neutrófilos são essas células, podemos polimorfonucleares, né, os segmentados, que são granulócitos, né? Nós vemos aqui que o núcleo dela é trilobulado, né? Chamamos de polimorfonucleares, não é isso? Estão envolvidos na defesa contra a infecção bacteriana e outros processos pequenos, né? Outros processos pequenos inflamatórios, né? E também podem se chamar de micrófagos. Micrófagos, porque são menores do que os macrófagos, lógico, por isso chamamos de micrófagos, que tem a mesma forma, a mesma estrutura de um macrófago, porém são menores e o tamanho normal, semelhante às outras células do sistema imune, certo? O próximo que nós vamos ver aqui são os eosinófilos. Os eosinófilos, que também é um granulócito, né? Que estão envolvidos nas infecções parasitárias e nos processos alérgicos. Possui um núcleo celular bilobulado, diferentemente do neutrófilo, que é trilobulado, ou seja, é um segmentado. E esses eosinófilos sempre observado quando se faz um exame, um hemograma ou outro tipo de exame, como uma pesquisa de eosinófilo no suave nasal. Então, observamos uma grande alteração entre uma eosinofilia desses pacientes que possuem essas alergias respiratórias, principalmente quando elas são proporcionadas por poluição, né, isso, poeiras, fumaça, entre outros agentes que possam trazer essa enfermidade, né? Os basófilos, pessoal, os basófilos são células que produzem a histamina. São células, assim, que possuem uma atividade semelhante aos dos eosinófilos, né? Contribui para respostas alérgicas, dilatando e permeabilizando os vasos, ou seja, uma vasodilatação para aumentar
a capacidade de diapedese para essas células saírem de dentro dos vasos sanguíneos e atuarem de maneira que elas neutralizem, de alguma forma, esse alérgeno, né? Esse alergeno. Então, os basófilos têm essa capacidade. Por isso que ela libera a histamina. A histamina é um vasodilatador, certo? Assim, da mesma forma que os basófilos, os mastócitos também produzem a histamina, tá certo? Então, funciona da mesma forma esse mecanismo de ação desses basófilos contra algum alérgeno. Vamos dar um exemplo aqui: as toxinas que estimulam a superfície dos macrófagos, bactérias que produzem toxinas ou outras toxinas que são derivadas de outros alergenos, né? Então, vão estimular a superfície do mastócito para liberar esses mediadores químicos, as citocinas, entre outros mediadores químicos, para estimular a produção de histamina, liberar a produção de histamina pelos mastócitos, certo? E também aumentar a vasodilatação. Quando o mastócito libera, o mastócito, o basófilo também, libera a histamina, ela vai fazer com que esses vasos sanguíneos se dilatem, esses vasos sanguíneos se vasodilatem, né? E permitindo, assim, a gente chama de diapedese, ou seja, a saída dessas células de defesa do vaso sanguíneo para atuar no local onde que ocorreu o dano, não é isso? E outro fator importante é que os basófilos liberam a heparina também. Por que libera a heparina? Se libera a histamina, vai liberar a heparina. A heparina é um anticoagulante. Se acontece uma vasodilatação, se é um sistema normal, no caso da diapedese, então tem que liberar também algum anticoagulante para evitar que esse vaso se feche, que esse vaso coagule nesse local, né? Então, isso é de forma simultânea, essa produção, essa liberação de histamina e heparina ocorre exatamente para facilitar as defesas imunitárias, certo? Outra célula importante são os monócitos. Esse aqui está diretamente relacionado à imunidade inata, aquela primeira linha de defesa que o organismo trabalha quando sofre algum dano, alguma reação provocada por algum antígeno, né? Algum agente agressor. Então, a primeira célula que chega lá são os macrófagos, entre outras células também, mas os monócitos chegam, que também eles têm essa finalidade de fagocitar, né? Embora eles se diferenciem no momento que acontece a diapedese, ou seja, a saída dessa célula sanguínea, aqui, dessa célula de defesa dos vasos sanguíneos, no momento da vasodilatação, da liberação da histamina, da liberação da heparina, esses monócitos saem do vaso sanguíneo, vai até o local onde ocorreu aquele dano, onde o antígeno está atuando, o agente agressor, e se diferencia em macrófago, ou seja, um neutrófilo bem avantajado, uma célula gigante, que tem a finalidade de reconhecer o antígeno e de fagocitá-lo, de destruí-lo a partir dessas enzimas que eles produzem, tá certo? Outro que é exatamente os macrófagos, que são exatamente os macrófagos, que são originados a partir dos monócitos, que nós vimos anteriormente, né? Resulta da diferenciação desses monócitos e possui uma grande capacidade fagocítica e estão ausentes no sangue. Como vocês viram, eles são diferenciados a partir dos monócitos. Então, eles estão ausentes no sangue, certo? Só quando ocorre algum dano, que os monócitos se diferenciam, saem dos vasos sanguíneos pela diapedese e se diferenciam em macrófagos, que são células gigantes que têm essa formação aqui, uma célula gigante que tem essa capacidade de formar os pseudópodes e se fechar aqui como material alimentar, pode ser bactéria, pode ser outro tipo de alérgeno, certo? Formar os pseudópodes e fechar e formar uma vesícula fagocítica. Por isso nós chamamos de macrófago, certo? Ou seja, ele tem a capacidade fagocítica, a capacidade de destruir esse material alimentar que foi englobado por eles, né? E os monócitos são conhecidos como macrófagos, né? Quando migram do sangue, ou seja, tecido conjuntivo líquido, para os demais tecidos, certo? Então,
Os monócitos se diferenciam quando saem do sangue, que é um tecido conjuntivo líquido, para os tecidos. Então, monócitos diferenciam em macrófagos, por isso que chamamos também os monócitos de macrófagos, só que quando eles estão no tecido, quando eles estão dentro da corrente sanguínea, são considerados ainda monócitos. Só posteriormente é que eles vão se diferenciar, tá bom? E sua função é a fagocitose de micro-organismos considerados invasores, certo? Então, essa é a função primordial do macrófago, né? Um dos componentes principais do sistema imune, que está relacionado à imunidade inata, aquela imunidade da primeira linha de defesa do micro-organismo, tá bom? E os linfócitos, pessoal? Deixei por último, porque os linfócitos são as células que talvez seja a mais importante das células do sistema imune. Claro que todas elas participam da resposta imunológica, não é isso? Mas os linfócitos podem se apresentar como linfócitos T ou linfócitos B, tá certo? Que esses linfócitos B são aqueles responsáveis pela produção de anticorpos, certo? Diferentemente dos linfócitos T, que são coordenadores, podemos dizer assim, da resposta imunológica, assim, que diferenciam-se entre esses dois aqui, o CD4, que é o linfócito T auxiliar, e o CD8, ou seja, a célula CD8, que é uma célula T citotóxica, e além disso, produz também células NK, que a gente chama aquela célula matadora, a natural killer, certo? Que tem uma grande importância nas infecções, principalmente as infecções causadas por vírus, né? E os linfócitos B, como eu já falei, aqueles que se diferenciam em anticorpos, ok? Aqui, de forma resumida, tem esses três quadros que eu trago a importância de cada um dos linfócitos, né? Os linfócitos são fundamentais na resposta imunitária, distinguem-se pelos receptores membranares que possuem, com os quais reconhece corpos estranhos. Por que eu chamo de, assim, reconhece o corpo estranho? Porque ela é uma célula que vai se ligar ao estranho, vai reconhecer o antígeno e volta para poder desenvolver, a partir de estímulos, não é isso? Produzir outras células, ou seja, clones de linfócitos, seja linfócito T ou linfócito B, certo? Já os linfócitos B diferenciam-se em plasmócitos, que é um tipo de linfócito mais evoluído, que se diferenciam, que vão produzir, vão secretar os anticorpos específicos contra determinados antígenos ou determinados, a gente chama pontos, claro, que tem micro-organismos que tem vários tipos de antígenos diferenciados, né? Não é apenas um antígeno, propriedades antigênicas diferentes. Então, cada propriedade antigênica diferente, assim como os micro-organismos, como as bactérias, existem vários tipos de antígenos que podem ser reconhecidos pelos linfócitos T auxiliar e produzir a partir da diferenciação dos linfócitos B, os plasmócitos, né, vão produzir anticorpos específicos contra aquele determinado antígeno que eles reconheceram, né? A função dos linfócitos B, é reconhecer uma grande variedade, né, de antígenos específicos, seja de bactérias, seja de vírus, ou então toxinas específicas produzidas por algumas bactérias. É isso, claro que a gente sabe que vários micro-organismos têm essa capacidade de produzir toxinas, e essas toxinas desencadeiam o processo de produção através da imunidade específica, a imunidade humoral, né, a imunidade adaptativa, produzir anticorpos específicos contra cada determinado antigênio daqueles, tá bom? E os linfócitos T? Os linfócitos T, como já falamos, de forma geral, reconhecem as células estranhas, células cancerógenas, cancerosas, parasitas multicelulares, como também fungos, células infectadas por vírus, e vírus também, enxertos e transplantes. É uma infinidade de alterações que podem ser reconhecidas pelos linfócitos T, certo? Então, ela reconhece o antígeno, ela apresenta o antígeno também, assim como outras células, tem a capacidade de apresentar o antígeno para poder ser produzido uma maior quantidade de clones de linfócitos, seja linfócitos
TCD4 ou linfócito TCD8, assim como o linfócito B, que é a resposta mais tardia da imunidade. Os linfócitos T auxiliares, eles coordenam as respostas imunes, tá certo? Então, aqui é mais ou menos um esquema demonstrando para vocês como acontece essa resposta imunológica. Primeira coisa que acontece é a célula apresentadora de antígeno, essa cheia de dendrito, a célula dendrítica, certo? Essa célula apresenta o antígeno. Está vendo aqui o antígeno, tá certo? A partícula, uma bactéria, um vírus, certo? Então, ela vai apresentar o antígeno à célula CD4. A célula CD4, ela vai produzir clones e a tendência é o quê? É apresentar o antígeno para a célula B, que é o linfócito B, que vai produzir anticorpos, né, a partir da diferenciação dos plasmócitos, tá certo? E também vai suprimir a ativação do macrófago, já que o macrófago é a primeira linha de defesa, a célula que vai adquirir, vai trabalhar lá na primeira linha de defesa, na imunidade inata, tá certo? Então, a T-helper 2, a gente chama de T-helper 2, né? Então, a interleucina 4, 5 e 10 são os mediadores químicos que vão participar dessa resposta imunológica, certo? Existem outros tipos de mediadores químicos que vão ativar a gente chama degranulação de mastócitos, tá certo? Que vão também reconhecer esses antígenos. E assim, a ativação de eosinófilos também, existem vários mediadores que têm essa capacidade, como as citocinas, né? Aqui é a célula dendrítica, aqui são os anticorpos que são secretados pela célula B, pelos plasmócitos, que vão ter a capacidade de quê? De neutralizar o antígeno, certo? A partir da opsonização, a gente chama circundar esse antígeno, fechar para poder levar para o macrófago ele fagocitar, ou o neutrófilo fagocitar, certo? As células CD8, elas destroem as células infectadas por vírus, têm essa capacidade. São as células T citotóxicas, tá certo? Diferentemente das células CD4, que é uma célula apresentadora de antígeno, a célula que vai coordenar a resposta imunológica. Ela participa exatamente como se fosse a célula principal, que ela vai coordenar toda essa resposta imunológica, reconhecer aquele antígeno e distribuir a informação para os outros tipos de células, principalmente a célula, o linfócito B, que vai se diferenciar entre corpos, para ter uma resposta imunológica específica, não é verdade? Então, aqui nós mostramos aqui a célula T citotóxica, né? Isso, ela apresentando, recebeu a informação do antígeno, certo? Liberou aqui enzimas fragmentinas e perforinas que vão ativar essa célula que está infectada, vão destruir essa célula que está infectada aqui, tá certo? Para poder essas partículas bacterianas ou virais não se reproduzirem mais, embora que posteriormente ela possa infectar outras células, né? Então ela tem uma grande capacidade de destruir essas células que estão infectadas por vírus. Então, a gente chama de células citotóxicas, células CD8. Nós observamos bastante isso aí nas infecções por vírus, como o HIV, que as dosagens de CD4 e CD8 têm rotina laboratorial para a detecção, para a titulação, inclusive, dessas células, para poder saber se estão trabalhando, se tem bastante vírus que estão infectando essas células, tá bom? Quando dá uma queda no CD8, então é como se tivesse a infecção controlada, tá certo? Então, o CD4 aumentado, o CD8 diminuído, tudo isso vai facilitar o diagnóstico, certo? Então, pelo menos o acompanhamento do diagnóstico e da titulação dessas duas células ali nas infecções causadas por vírus, é isso? E a imunidade celular e humoral são os dois tipos principais de imunidade que são produzidos pelo sistema imunológico. A celular, como a gente já sabe, é aquela imunidade produzida a partir da defesa contra os agentes agressores por células, como a CD8,
como as células natural killer, ou seja, as T citotóxicas e as células natural killer, aquelas células assassinas que têm uma grande capacidade de destruir não apenas as células, mas também os vírus, certo? Claro que a reprodução do vírus é muito maior, tá certo? Mas, inicialmente, estágios iniciais, ela tem essa capacidade de destruir essas partículas virais também, tá certo? Então, observamos que a natural killer, quando se liga a um receptor específico, ela libera essas enzimas a partir, lógico, dos mediadores químicos, como as citocinas, que vão lançar informação, vão informar para que se produza mais células natural killer, quando observamos que existem uma grande quantidade de células infectadas por vírus. Então, essas células vão atuar, vão se ligar aos receptores específicos. Essa célula que está infectada vai quebrar a parede celular, as fragmentinas, as perforinas, entre outras enzimas, são lançadas e vão destruir essa membrana e vão, a partir de outras enzimas, degradar essas células também, as partículas virais, né? A perforina tem essa capacidade de quebrar essa barreira aqui, tá certo? Aqui nós observamos as enzimas que são liberadas pelo linfócito NK, as células NK, né? E, posteriormente, a lise celular, destruição total da célula, né? Os linfócitos B são aqueles responsáveis pela produção de anticorpos. Por exemplo, a infecção causada por vírus ou bactérias, certo? Nós sabemos que, inicialmente, existe a resposta imunológica inata, aquela primeira linha de defesa, que os macrófagos fazem parte, em primeiro lugar, né? Assim como, entre outras células também, pode chegar até esse local onde ocorreu essa invasão, né? Então, esses vírus e essas bactérias vão ativar, a partir dos seus antígenos e as células que reconhecem o antígeno, ou seja, as células CD4, vão ativar os linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócitos e produzirem anticorpos específicos contra os antígenos bacterianos ou os antígenos específicos virais, tá certo? E, além de produzir esses plasmócitos e esses anticorpos específicos, tem uma capacidade de produzir, a gente chama de células B de memória, tá certo? As células B de memória que vão guardar na memória aquele código, podemos dizer assim, para uma nova infecção, uma reinfecção pelos mesmos micro-organismos ou pelos mesmos tipos de antígenos, tá certo? Então, a gente chama de células B de memórias, tá certo? Aqui mostrando para vocês que existe essa capacidade também, embora que seja tardia a produção de anticorpos, que é uma resposta imunológica adaptativa e específica, tá bom? Diferentemente daquela resposta celular ou a resposta imunológica inata, que é inespecífica, não independe do tipo de antígeno, certo? Essa aqui é a imunidade humoral, ok? Então, podemos dizer que a imunidade humoral seja aquela que participam anticorpos específicos, né? Produzidos pelos linfócitos B maduros e que se encontram presentes no plasma sanguíneo. Aqueles linfócitos B maduro que se encontram presentes lá, lógico, não estão em grande quantidade, só quando são ativados pelo linfócito que reconhece o antígeno, que manda informações para o linfócito B se diferenciarem em vários clones, e a partir do reconhecimento desses antígenos aqui, está vendo aqui o reconhecimento do antígeno aqui, certo? Os linfócitos B, aqui são os clones de linfócitos B, específicos, né? Vão se diferenciar em plasmócitos que vão secretar os anticorpos específicos e, além de produzir os plasmócitos de anticorpos específicos, também vão produzir as células de memória. Por isso que chamamos de imunidade humoral, imunidade tardia, imunidade adaptativa. Não é isso? Mas para que isso aconteça, lógico, antes de tudo, de ser ativado o sistema imunológico, acontece o quê? Um processo infeccioso, uma agressão
tá certo? Para que ocorra o quê? O que chamamos de diapedese. A diapedese não é nada mais, nada menos do que a passagem dos leucócitos da região interna dos vasos, ou seja, do sangue, para as demais partes do tecido conjuntivo. Então, isso aí, como é que ocorre? Pelo atravessamento dos capilares sanguíneos. Então, o atravessamento desses capilares sanguíneos é que chamamos de diapedese, tá certo? Então, podemos dizer que esse processo geralmente ocorre quando uma área é danificada e o processo de inflamação se instala, ou seja, há uma necessidade de se produzir um processo inflamatório. E esse processo inflamatório surge a partir da diapedese, com a vasodilatação, com a migração de células específicas ou inespecíficas para o local, não é isso? Essa vasodilatação com a liberação de heparina pelos eosinófilos, pelos basófilos, assim como outras células também, pode liberar a heparina e a histamina, que vai facilitar a vasodilatação e evitar que esse sangue coagule nesse local, tá certo? Então, como vocês observam aqui, os monócitos, que são uma das células principais responsáveis pela imunidade inata, eles saem do vaso sanguíneo a partir do processo chamado diapedese, se diferenciam em macrófagos, que vão chegar até o local onde ocorreu o dano, ou seja, a área foi danificada, para poder participar da resposta imunológica inata, inicialmente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Houve uma agressão aqui, com uma lesão inicial, que introduziu bactérias aqui, houve uma invasão de bactérias aqui, que liberou, inclusive, toxinas naquele local. Houve uma lesão nessa pele aqui, as bactérias invadiram o corpo, não é isso? A partir da epiderme. Essas toxinas, o que é que vão fazer? Vão estimular a superfície dos mastócitos, assim como se tiver basófilos, também vai estimular a superfície dos basófilos, para que liberem a histamina, para que essa histamina ela chegue até próximo aos vasos sanguíneos, tá certo? E exerça o processo de vasodilatação, favorecendo assim, permitindo a diapedese, tá certo? Então, essa diapedese ocorre a partir da migração de células dos vasos sanguíneos aqui, como eu falei, principalmente os monócitos, diferenciando em macrófagos, tá? Que vão migrar para o local danificado, ou seja, o local onde houve a agressão, para que eles englobem, para que eles neutralizem, que fagocitem, que destruam essas células bacterianas, e que, a partir dessas células dendríticas, né, elas apresentem esse antígeno bacteriano para haver o quê? Uma continuidade do processo de defesa imunológica, para acontecer o quê? A resposta imunológica se completar a partir do reconhecimento do antígeno pelo linfócito T e CD4 e a diferenciação, ou seja, a sinalização a partir das citocinas, dos linfócitos B, que vão produzir a resposta imunológica humoral, ou também a imunidade celular, a partir da produção de células T citotóxicas, que vão destruir essa célula, vão destruir esse tecido, certo? Participando, assim, da imunidade celular, ok? A resposta imune, como eu já falei, é dividida em dois tipos, né? A resposta imunológica inata, que é aquela que chega no local, é aquela primeira linha de defesa, né? Que é um exemplo que nós podemos ver, o micro-organismo chega até as barreiras epiteliais, então essas células dendríticas, assim como os fagócitos, de forma geral, monócitos e neutrófilos, eles chegam até o local onde foi que ocorreu essa invasão, que ocorreu essa lesão, esse dano, né? Em alguns casos, há uma participação do sistema complemento para que essa reação imunológica, para que essa resposta imunológica inata, ela seja mais segura, certo? Seja completada, né?
Ou também a participação das células NK, as células natural killer, quando as infecções são provocadas por vírus, certo? Essas células NK têm um grande poder, são células diferenciadas, são células bem maiores do que os linfócitos normais, né? Assim como as células CD8 são menores do que as células NK. As células NK vão reconhecer o antígeno e vão liberar essas enzimas, essas perforinas que vão destruir essas células epiteliais que estão infectadas por esse micro-organismo. Se for viral, também tem essa capacidade de destruir os vírus, tá certo? E a imunidade adaptativa pode ser tanto celular quanto humoral, não é isso? Então, as células se diferenciam, tá certo? Os linfócitos T reconhecem o antígeno, apresentam o antígeno. Esses linfócitos se diferenciam em células T efetoras, como as células CD8, que vão reconhecer o antígeno e vão liberar enzimas que vão destruir essas células, tá bom? Essas células efetoras. E a imunidade humoral, que também é uma imunidade adaptativa, que é a partir da diferenciação em plasmose, que eu já falei, e a produção, ou seja, a excreção de a produção de anticorpos específicos contra determinados antígenos ou partículas virais de forma em geral. Aqui, mostrando mais uma vez a primeira linha de defesa, que são os macrófagos, né? O material alimentar, eles englobam, formam, a partir dos pseudópodes, a vesícula fagocítica, destrói toda essa célula e podem apresentar os antígenos também à célula CD4, que vai reconhecer esse antígeno aqui, como estamos demonstrando nessa outra imagem aqui. O patógeno é reconhecido, certo? Vai, a partir desse reconhecimento, formar a vesícula fagocítica, certo? Vai liberar a interleucina, que vai participar diretamente, ativando essas células T, assim como outros mediadores químicos, como o interferon gama, como as interleucinas, 4, 5, 13, 10, entre outros mediadores químicos, que vão participar da imunidade celular, tá certo? Pela resposta imune celular, tá certo? A resposta imune, de forma geral, como eu já falei, pode ser celular e pode ser humoral, tá certo? E como é que acontece a resposta imunológica humoral? Podemos dizer que quando um agente agressor, quando um vírus ou uma bactéria penetra, ele primeiramente vai ser reconhecido pelo antígeno, né? Vai ser apresentado pela célula dendrítica ao linfócito TCD4. E ela é que vai coordenar a resposta imunológica, tá certo? A imunidade inata. E a partir daí pode também ocorrer os dois tipos de resposta imunológica. Resposta imune celular, resposta imune humoral, certo? Então, a resposta imune humoral, que é uma resposta mais tardia, a partir da apresentação do antígeno para a célula, pelo linfócito B, que vai diferenciar-se em anticorpos específicos, não é isso? É exatamente isso que acontece, tá bom? Então, os determinantes antigênicos, a gente chama de epítopos, vão se ligar nessa camada, a gente chama nesse ponto principal, nesse epítopo que vai reconhecer que tem o mesmo receptor do anticorpo específico, certo? Então, o anticorpo está ligado ao epítopo do antígeno. Aqui é um tipo de antígeno, o vermelhinho, o quadrado, cada um são determinantes antigênicos diferentes. Antígenos da parede celular, completamente diferentes. Então, não só tem um tipo de anticorpo. Para cada tipo de antígeno, para cada antígeno, existe a produção de anticorpos diferentes, ou seja, anticorpos específicos para cada tipo de antígeno. Tá bom, pessoal? Então, essa cadeia pesada aqui, que vai se ligar ao epítopo do antígeno, que é exatamente o que chamamos de determinante antigênico específico, tá? Então, aqui é o sítio de reconhecimento do antígeno, do anticorpo aqui, e com o antígeno, tá bom? Na cadeia pesada, o sítio específico da cadeia pesada do anticorpo, que vai se ligar ao determinante antigênico
do micro-organismo, seja bactéria, ou seja vírus, ou seja fungo, tá bom? E aqui, após essa ligação, pessoal, quando existe uma concentração de anticorpos ao redor desse antígeno, nós chamamos de quê? De opsonização, tá certo? Então, a bactéria, ela vai ser envolvida pelo macrófago, formar aquela vesícula fagocítica, tá certo? Ou também ela pode ser neutralizada por um conjunto de anticorpos específicos, ou seja, vão rodear, então ela não vai se movimentar mais, ela não vai ter essa capacidade mais de infectar outro tipo de célula, tá? E depois que ocorre essa opsonização, que é exatamente isso aqui, tá certo? A opsonização do micro-organismo, eles vão ser fagocitados. Esse conjunto de anticorpos que é opsonizado, a bactéria está opsonizada, né? Vai ser ingerido pelo macrófago, ou seja, vai ser formada uma vesícula fagocítica aqui, e a partir da produção de enzimas, da liberação de enzimas, pelo lisossomo, vai haver o que é a fagocitose todo esse material. Aqui é a opsonização, aqui é outro exemplo de opsonização, tá certo? E falando de anticorpos, é importante a gente descrever, a gente conceituar, a gente definir o que seja anticorpos, né? Então, os anticorpos, ou imunoglobulinas, ou pode ser chamado também de gamma-globulinas, são proteínas sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas do linfócito B. Aqui é uma forma mais detalhada de como acontece isso, né? Então, essas células derivadas do linfócito B chamamos de plasmócitos, né? Que está presente no plasma, tecidos e secreções, que atacam proteínas estranhas ao corpo, chamadas de antígenos específicos, tá certo? Então, existem vários tipos de antígenos. Cada micro-organismo pode ter um antígeno, 2, 3, 10, vários tipos de antígeno, ou então vários determinantes antigênicos que possa produzir anticorpos específicos, não é isso? E a partir dessa produção de anticorpos, vai realizar o quê? Assim, a defesa do organismo a partir da imunidade humoral, ou seja, uma resposta imunológica específica produzida por anticorpos específicos. E entre os principais tipos de anticorpos, podemos trazer a imunoglobulina G, a IgE, a IgD, a IgM e a IgA, certo? Existem os monômeros, que são a IgG, a IgE e a IgD. Existem monômeros de IgM, existem os mais comuns, que são os pentâmeros de IgM. Existe um dímero, que é a IgA, tá certo? Então, vamos ver cada um delas. A gente sabe que cada um desses anticorpos estão responsáveis pela imunidade específica, imunidade humoral, tá certo? De determinados locais, determinado tipo de alérgeno, certo? A IgA é um anticorpo encontrado nas áreas da mucosa, como intestinos, trato respiratório e trato urogenital, que previne a colonização por patógeno, tá certo? Então, tem locais que pode colonizar algum tipo de patógeno, então a IgA chega lá, opsoniza aquele organismo ou faz com que ele não colonize aquele local, aquele determinado local. Como nós já vimos aqui, as mucosas intestinais, do trato respiratório e do trato urogenital. Imagine se não tivesse a IgA. As mucosas são muito fáceis de ser infectadas, ser colonizadas por determinados tipos de micro-organismos, né? Então, a IgA tem essa capacidade de se ligar aos antígenos específicos, neutralizar aquele micro-organismo ou aquela partícula antigênica, né? E evitar que seja colonizado por esse patógeno, né? A IgE, a imunoglobulina E, ela se liga a alérgenos e desencadeia posteriormente a liberação de histaminas dos mastócitos. Então, nós sabemos que quando dá uma alteração a partir de uma alergia, sabemos que essa imunoglobulina E, ela vai se ligar àquele alergeno, né? E a ligação dela àquele alergeno vai também
produzir, desencadear pelos mastócitos a liberação de histamina, que vai favorecer o quê? A vasodilatação, vai favorecer o quê? Um processo inflamatório que nós chamamos de alergia localizada. Ela também é observada na proteção contra vermes e parasitas, a IgE. Quando você faz uma análise do sangue, uma detecção da imunoglobulina E, sabemos que, assim, quando está alterada, está aumentada a quantidade de imunoglobulina E, sabemos que existe um processo alérgico que está acontecendo, ou também uma grande quantidade de vermes e parasitas que estão colonizando o trato gastrointestinal, né? A IgG é outra imunoglobulina que, em suas 4 formas, proporciona a principal imunidade baseada em anticorpos contra os patógenos. Ou seja, os micro-organismos que têm a capacidade de infectar, inicialmente, sabemos que há uma resposta mais rápida, que é a partir da produção de IgM, a imunoglobulina M, e, posteriormente, a produção de imunoglobulina M é que vai ser produzido a IgG, que é o anticorpo de memória, certo? É o anticorpo que vai reconhecer posteriormente o antígeno numa nova infecção, numa reinfecção, num contato posterior com aquele mesmo agente agressor, com aquele mesmo antígeno, com aquela mesma propriedade antigênica, então ela vai atuar. Então ela está relacionada à memória imunológica, tá bom? E é o único tipo de imunoglobulina que o bebê recebe da mãe no aleitamento materno. E é extremamente importante, por isso que existe a importância da amamentação. Desde os primeiros meses até 2, 3 anos é importante, que ainda vai ter essa grande proporção de imunoglobulina G que vai proteger, vai enriquecer mais ainda o sistema imunológico da criança, tá bom? A IgM é expressa na superfície das células B. Existe a célula B que produz, que libera esses anticorpos específicos, né? Só que ela já é expressa exatamente na superfície desses linfócitos B. Ela tem a capacidade de eliminar os patógenos nos estágios iniciais, tá bom? Da imunidade mediada pelas células B, antes que haja uma quantidade de imunoglobulina G suficiente. Ou seja, de forma simultânea, há um aumento da produção de imunoglobulina M, que está na superfície das células B, e, posteriormente, no momento que vai aumentando a quantidade de produção de imunoglobulina G, vai diminuindo a produção de IgM, que é a resposta imediata, né? Humoral imediata, é a IgM, até formar aquela imunidade de memória, a partir da imunoglobulina G, tá certo? A IgD tem uma resposta, uma atuação semelhante à IgM, né? Mas sua função ainda não está bem definida, tá certo? Também, da mesma forma que a IgM, está presente, observa-se a presença dela nas superfícies das células B, porém em pequena quantidade, não é isso? A partir desse desenrolar, falando da imunidade inata, da imunidade moral e da resposta imune celular e da resposta imune tumoral, né, observamos 2 tipos de resposta imune bastante conhecida e importante a gente sabe, tá? Que é a imunidade ativa e a imunidade passiva. Existe uma diferença, né? A imunidade ativa é um tipo natural de imunidade que você adquire após ter uma infecção, após um contato direto com um micro-organismo, com um antígeno, um vírus de determinado tipo de doença, causa determinado tipo de doença, tá certo? Produz anticorpos específicos pelo indivíduo e a duração dessa resposta é longa. Então, é a melhor forma de adquirir imunidade. Claro que não é apenas dessa forma. Tem casos que é importante utilizar-se de outro tipo de
mecanismo, tá bom? Já a imunidade artificial, que é exatamente esse mecanismo que faz com que haja uma resposta imunológica, certo? Específica, é realizada através da vacinação, tá certo? A vacinação, que é extremamente importante, que vai produzir anticorpos pelo indivíduo, o indivíduo que vai produzir anticorpos a partir desse estímulo, que é a vacinação, tá bom? E, assim como a imunidade ativa natural, ela também tem uma duração longa, a duração da resposta imunológica é longa, tá bom? Já a imunidade passiva é diferente. Aquela imunidade passiva, que a gente chama de natural, é adquirida através da transferência em vivo ou colostro. Imunidade ativa, como, por exemplo, da amamentação, então a imunidade que vai ser passiva. No momento que acaba a produção de IgG naquele local, assim, no leito materno, a criança não fica mais imune. É só no momento que está produzindo colostro, tá certo? Produzindo essa imunidade. É uma adquirida através que é mais observada no caso na amamentação, aquela imunidade transferida da mãe para o bebê, tá certo? Não tem produção de anticorpo pelo indivíduo, como eu falei, produzido da mãe para o bebê. A IgG transferida é uma transferência da IgG, do anticorpo de memória para o bebê, tá bom? Então, a duração da resposta imune é curta, só no momento que está amamentando. Depois que para, o próprio imunológico vai entrar em contato contigo e vai haver essa resposta imunológica natural, tá bom? E outra é a artificial, aquela imunidade artificial, que é a infusão de soroplasma, e a gente sabe que já acontece para salvar vidas, inclusive, né? Pode fazer a infusão de soroplasma contendo anticorpos específicos contra determinado tipo de micro-organismo, certo? Inclusive, foi testado muito no SARS-CoV, né? Assim, a infusão de soro com anticorpos específicos contra o coronavírus, né? Porém, não há produção de anticorpos pelo indivíduo, tá certo? Então, esse estímulo não vai acontecer. O estímulo só acontece a partir da imunidade natural ou artificial, pela vacina ou por uma infecção, tá bom? E assim como a imunidade passiva natural, ela tem uma duração muito curta, ok? Isso aqui são exatamente os tipos de imunidade, tá bom? E a imunidade, ela é estudada, esse tipo de resposta imune é estudada também, e o mais eficaz, como a gente falou, na imunidade ativa, é a própria produção de anticorpos pelo indivíduo, ou então a partir do processo de vacinação, a gente chama da imunização, certo? Que essa imunização pode ser produzida, essas vacinas podem ser produzidas a partir do micro-organismo enfraquecido, ou seja, modificado, né? Isso a gente observa que a estrutura desse material genético pode, através da biotecnologia, ser modificada, ser alterada, ou seja, aquela sequência de gene, aquele gene que determina a doença, né, que leva à doença, que transfere para a célula e para outras partículas virais que vão ser desenvolvidas, ela vai ser utilizada, né, isso então através da imunidade ativa, tanto o vírus enfraquecido como também o vírus inativado, ou seja, retirado todo o material genético, que aquela camada, aquela parte do material genético, do RNA ou do DNA, dependendo do tipo de micro-organismo, tá bom? Que vai produzir essas vacinas, tá certo? Então, a célula apresentadora de antígeno recebe essa vacina, reconhece o antígeno, os vírus se replicam, tá bom? E acontece a partir daí a resposta imunológica, ou seja, inicialmente a resposta imunológica inespecífica e, posteriormente, a resposta imunológica específica a partir da produção de anticorpos, a diferenciação dos linfócitos B
após a apresentação desse antígeno, a célula CD4, que vai coordenar essa resposta imunológica, ativando os linfócitos B, diferenciando-se em anticorpos específicos contra determinados tipos de antígeno específico, tá bom? Seja vírus ou seja bactérias, tá bom? Então, é assim que acontece a resposta imunológica de forma geral, tá certo? Então, pessoal, espero que a aula tenha sido agradável, certo? E estamos aqui para, sempre que possível, realizar nossas aulas para vocês.